Muito obrigado. E, na sequência, para compor a primeira mesa de trabalho, cujo foco é a educação de jovens e adultos no município de São Paulo, chamo nossas também ilustres convidadas, primeiramente a professora Solange Utuari, A professora Solange é doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Ela é mestre em Artes Visuais aqui pelo Instituto de Artes, graduada em Educação Artística pela UMC, especialista em Antropologia pela FESP e em Arte e Educação pela USP. É artista visual, ilustradora, formadora de educadores em arte, assessora de projetos educativos e culturais, autora de materiais e livros didáticos, entre eles a obra Arte por Toda Parte. Solange vai falar sobre o currículo da EJA no município de São Paulo. A próxima pessoa a ocupar a mesa é a professora Célia Aparecida Felipe Borges. Por favor, professora, que falará sobre a EJA na sala de aula. A professora Célia é graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela FEBASP e Pedagogia pela FACAB, especialista em Curadoria e Educação em Museus de Arte pelo MAC-USP e em EJA e Economia Solidária pela UF-ABC, atua na Rede Municipal de Ensino desde 1992 e na EJA a partir de 1994, está no CIEJA-BT, aluna Jéssica Nunes Herculano, que é o nome da CIEJA, desde o ano 2000 como professora de arte. Desenvolveu projetos de orientação sexual de 2001 a 2005, desenvolve projetos de informática e educomunicação, rádio escolar e blog. E para fazer a medição desta mesa, chamo a nossa colega do grupo de pesquisa, professora Flávia Teodoro Alves. Flávia é mestre pelo Instituto de Arte da Unesp, na área de Arte e Educação, com a dissertação Corpo-Arte, Felicidade e Resistência. É arte educadora, atriz e escritora. Graduada em Educação Artística, habilitação Artes Cênicas pela FAMOSP. Tem o pessoal da FAMOSP aqui, né? Está professora de arte na Rede Municipal de São Paulo desde julho de 2008. Atualmente lecionando no CIEJA, a professora Rosemary Frasson. Foi professora de arte da Rede Estadual de São Paulo entre 2006 e 2014. Atualmente cursa a especialização Formação de Escritores pelo Instituto Vera Cruz. Após as falas desta mesa, abriremos também o microfone para perguntas, tanto para o pessoal da plateia, quanto para os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Passo a palavra para a professora Flávia. Bom dia, gente. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, de todas as batalhas que a gente trava na escola pública, a EJA é uma das que mais são invisibilizadas, né? As discussões sobre a EJA, geralmente, elas ficam em último plano nas discussões acerca da educação formal. E dentro de todo esse contexto de escola pública também, que envolve muito estudo, além da luta e do embate, muito estudo e conhecimento que geralmente não é colocado, né? Enfim, nós quisemos falar dessa mesma... Só que deu problema no microfone. Alô? Alô? Foi? Tá. Não dá para mim. Depois eu tiro. Tudo bem. Enfim, esta mesa, ela quer contar um pouco da história da formação do currículo da cidade, né, da Rede Municipal de São Paulo, de arte em EJA. Né? Que eu me lembre, acho que a Célia pode me corrigir caso eu esteja errada, que ela tem muito mais tempo de rede do que eu, que desde que eu sou professora da rede, eu
conheço o currículo para a EJA geral e o currículo de arte. Geralmente, a gente cruzava os dados para fazer o nosso trabalho, o nosso planejamento. Então, essa é uma das primeiras experiências de um currículo específico de artes para EJA. Eu não quero tomar fala das minhas colegas, né? Enfim, elas que têm que brilhar aqui, mas eu gostaria de, primeiro, dar um contexto para vocês da diversidade da EJA paulistana. A gente tem 5 formas de atendimento que funcionam de maneiras diferentes, que têm as suas especificidades, inclusive com variação de carga horária de artes, né? Enfim, então, por exemplo, se EJA é uma aula por semana, a EJA regular são 2. E um pouquinho do tamanho desse universo. Acho que agora eu preciso de ajuda do Pio. Cadê? Para a gente colocar também, né? Só para colocar aqui a nossa apresentação. Tá, é só localizar aqui a nossa apresentação. Agora é a da Flávia. Paulo, da Flávia. Essa aqui, ó. Mudou a ordem. Ups. Peraí. Essa aqui, ó. Peraí. O Paulo vem aqui. Tá. Não. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Cadê a galerinha? Aqui. É o vídeo ou o PowerPoint? É esse aqui, ó. É esse PowerPoint aqui, ó. Com essa carinha aqui, ó. Aí depois vai o outro PowerPoint também. Esse aqui, slide? Não, isso depois. É esse aqui. Pode ser... Não, esse é da Regiane. Esse aqui. Esse? Isso. Isso é um PDF, na verdade, mas foi assim mesmo que eu fiz. Perfeito, obrigada. Bem, só para mostrar aqui para vocês. Então, as 5 formas de atendimento da EJA na rede municipal de São Paulo, né? Então, nós temos o EJA regular nas escolas que a gente chama de EMFs, né? Escolas de ensino municipal de ensino fundamental. EJA modular. Vou aumentar, peraí. Tá bom. EJA modular, que na maioria das vezes acontece nas EMFs também, mas com um outro sistema de funcionamento. O MOVA, que é o Movimento de Alfabetização, que não é operado pela Secretaria de Educação, mas os movimentos de alfabetização eles são muito importantes na história da EJA da cidade de São Paulo, né, que emerge justamente da influência do movimento de alfabetização, por exemplo, capitaneado pelo Paulo Freire. Os CIEJAs, que é onde eu trabalho, o Célia também, os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, e o CMCT, que só tem 2 na cidade, que são os Centros Municipais de Capacitação e Treinamento. E a respeito do tamanho deste universo, né? Então, segundo dados da rede, que está disponível para qualquer pessoa, pela internet, são 32.428 atendimentos na EJA, em São Paulo. Em 1.093 turmas, uma média de 30 estudantes, de 30 atendimentos por turma. Esses dados não incluem o MOVA, porque, como eu disse, o MOVA ele não é operado pela Secretaria Municipal de Educação, mas ele faz parte do universo da EJA em São Paulo. Agora eu passo a palavra às minhas colegas, né, para falar deste processo, de todas as variáveis que envolveram este processo, que tentou ser o mais autêntico possível, né, que representasse, e não só representar, mas também que emergisse da experiência dos professores da rede. Então, com palavra Solange e Célia, que elas não querem momento separado, elas vão dividir o tempo entre elas. Vamos lá, meninas, arrasem. Bom dia a todos. Queria agradecer por essa oportunidade, agradecer o convite do Pio, grande amigo, a Flávia, né, a professora Regiane, o professor Palma. E estar aqui nessa casa, fiz meu mestrado aqui, então tenho uma boa memória dessa parte, dessa construção do meu currículo pessoal, que eu vou falar sobre isso também. Ouvindo a professora Regiane, eu passei aquele filminho na nossa cabeça, sabe? Como que a gente vai se formando, como é que é a nossa história, né?
Aí eu fiz parte, né, dessa formação na década de 80, quando eu encontrei o primeiro livro, né, sobre arte e educação. Não foi na universidade, porque a minha universidade era muito tecnicista. Foi numa livraria, e foi aquele livro da Ana May, aquele que se apresentou das perspectivas. Né, e eu falei, nossa, livro de arte e educação. Engraçado, eu fazia um curso de iniciatura, mas a formação era tecnicista, a maioria dos professores eram de bacharelado, e de artes visuais. Né, e a gente era essa formação. E eu fui aprender sobre arte e educação meio que junto com a universidade, mas fora da universidade, nos cursos lá na especialização depois, na USP. Em arte e educação, acho que um curso muito importante, formou muita gente, né? Nos cursos que eram oferecidos pela Secretaria de Educação, de formação continuada de professores, porque a gente já entrava acontece isso já ainda, né? O professor começa a estudar e já se torna professor, né? Um estudante de arte já se torna professor, e aí a gente se forma professor, se formando professor, né? Essa é a vida. E a gente vai descobrindo tudo ao mesmo tempo. Então, eu revisitei essa minha história, sou grata por trazer essa memória. Bom, e estou muito feliz com essa mesa, com Flávia e Célia. E também aqui na plateia a gente tem a Débora Rosa, que participou dessa história, o professor Pascoal Ferrari também, que participou dessa história da construção desse currículo, né, pelo GT, que a gente tinha uma formação do grupo. Vou apresentar essa história aqui com meus colegas e vamos conversar, né, sobre esse contexto, né, fazer parte da criação de um currículo é participar de um contexto. Essa é a ideia da gente conversar e pensar. E esse contexto ele acontece sobre fluências, sobre palavras, repertórios. Essa é a ideia. E como a gente colocou, a gente vai falar junto, né, Célia? Isso. Bom dia. Eu fiquei muito surpresa com o convite da Flávia e feliz também, porque ela me apresentou como alguém que vem do chão da escola, e é verdade, né? Eu estou no chão da escola desde que comecei até hoje, e no ensino fundamental, e há muitos anos na EJA. E a EJA é uma militância. Quem atua na EJA sabe, né, que o país como o nosso, né, e passando hoje pelo que a gente está passando, e as coisas que na história do Brasil vão se repetindo, a EJA é sempre relegada, né, ao último plano nas políticas educacionais. E a gente, no CIEJA, por exemplo, foi uma batalha durante muitos anos para ele não ser fechado. E eu pretendo, quando formos falar sobre o currículo, falar sobre a importância do trabalho coletivo, né, na escola, que é a marca do CIEJA. E eu acho que a resistência que a gente pode fazer, principalmente em momentos como esse, é justamente o coletivo. Eu sei que a escola é um espaço de disputas, sim, e tem que ser, mas é também um momento em que a gente pode se unir de alguma maneira e propor coisas em conjunto. E eu acho que isso faz com que a gente vá construindo a nossa história. Porque, independente das políticas públicas, uma história está acontecendo ali. E a gente, muitas vezes de forma clandestina, não vou poder contar, né, quais, a gente acaba conquistando espaços, né? E o currículo, para mim, é isso, né? São conquistas de espaços. Então, é isso. A Solange vai falar e eu vou, em alguns momentos, fazer algumas interferências. E eu trouxe um vídeo para mostrar, não trouxe um PowerPoint. O vídeo é só uma parte de um processo de trabalho que aconteceu ano passado, mas ele dialoga muito com a proposta do currículo, principalmente quando fala de Paulo Freire, né? Quando a gente se inspirou muito em Paulo Freire. Sim. E aí eu resolvi trazê-lo por isso também. Bacana. A todo momento ela vai falar, né?
A ideia assim, de trazer um PowerPoint é mais para a gente... É que eu sou bastante caótica, então eu trago um PowerPoint para não me perder muito no tempo. Mas ele está um pouco grande, não se assuste, mas é porque a ideia é depois deixar esse material, compartilhar com vocês. Alguns textos a gente não vai ler, porque são textos que se referem até à própria base, ao currículo, e que isso tudo está disponibilizado, né, publicamente. Então, a gente traz no PowerPoint para citar, né? Olha, está aqui, então, depois o público pode ter acesso a tudo isso. Mas a ideia é que esse material depois fique aí disponível para quem está aqui, para quem de casa está acessando, está assistindo, também possa acompanhar esse raciocínio de como que a gente construiu, como que foram as influências, como eram as demandas também. Quando a gente tem um currículo para construir, ou um material, a gente tem demandas, né? Tem solicitações que são da própria ordem do momento. E também daquelas urgências, né? A gente fala assim, as urgências no momento e também aquilo que nos chegam. Então, é mais para contar essa história. Então, um currículo da cidade, da Prefeitura de São Paulo, uma rede tão grande, né? Como que... Está ruim o som. Como é que a gente... Esse desafio. E a ideia foi montar, então, um grupo de trabalho, um GT. Aí, se quiser passar... Então, a gente começa apresentando esse GT. Quem são os agentes dessa construção? O GT é formado por essa turma, né? Uma turma, qual Flávia e Célia estavam participando. A Débora Rosa também participou na coordenação desse grupo, né? Junto comigo. E a gente fez vários encontros e conversamos em muitos embates. E legal que tinha alguém aqui de dança, de artes cênicas, que sempre levantava lá a briga, mas e o corpo, e a dança, e as artes... E a gente garantiu isso. Isso é muito importante quando a gente tem no grupo pessoas com essa voz, né, que trazem as questões de cada linguagem, de cada grupo, de cada cultura, de cada segmento. E acho que isso foi garantido, né, sim, Flávia, nesse grupo. E as pessoas que participavam desse grupo, professores da EJA, assim como a Célia. Então, é um grupo bastante ativo, rico e que contribuiu bastante. E tinha gente de todas as modalidades, né? Todas as modalidades. Sim. Isso era bem interessante, bem rico. E, para mim, era uma coisa nova, porque, embora tanto eu como o professor Pascoal trabalhamos durante quase 10 anos num programa de educação de jovens e adultos dentro de uma universidade, na área de extensão, né, na Pró-Reitoria de Extensão Acadêmica, a gente tinha um contato diferente, a gente tinha mais até com a ideia do MOVA, né, essas instituições que trabalhavam mais no modelo do MOVA do que com a rede, né? A gente não tinha um contato com a rede, mas tinha um contato com a questão do EJA muito forte. Era já uma coisa muito presente na nossa carreira como professor e como pesquisadores. Até o mestrado do professor Pascoal foi ligado à questão da educação de jovens e adultos na área de teatro, né, ligado ao teatro. Então, foi também uma construção de conhecimento para nós, né, de como que a rede se coloca de maneira tão complexa e tão ampla, porque são vários atendimentos e cada um com as suas particularidades. E eu queria observar que o currículo que está publicado é um currículo que foi possível dentro de todas as nossas proposições, né? A gente vive num ambiente em que não existe, né, essa autonomia, né? Porque se dependesse de nós, teria muito mais coisas e ele ainda estaria mais próximo, sim, do que é mesmo o que está sendo discutido em termos de descolonização do currículo, por exemplo, sim, né? E o que está sendo feito, né? Produzido. Até porque escolas. O tempo que se tem para fazer um documento como esse é pouco, né? Porque a proposta foi formar o GT, e esse GT ser formulador dessa proposta curricular, né? dessa proposição, e depois esse documento ir para uma consulta pública
E na consulta pública, tá bom aqui o som? Tá? E na consulta pública, os professores de uma rede como a de São Paulo se manifestarem, né? E aí, o que acontece? A atuação dos GT foi bastante de perto, né? O pessoal vinha mesmo, não faltava, e colocava, e tinha embates, e essa aqui era terrível. E o grupo era intenso, né? Intenso, e era muito legal, a gente aprendia muito, e a Débora também trazia essas questões também que são urgências, né, também brasileiras, que a professora Regiane coloca, dessa questão do ensino da arte atual. E a gente procurou fazer o melhor, mas era o tempo muito curto, tinha que fechar o texto, e eu acho que esse debate merecia mais tempo para amadurecer. E, quando foi para a consulta pública, teve muito pouca participação. Imagina uma rede como São Paulo, teve menos de 20 participações de professores, e ficou 2 semanas em consulta pública. Então, é um tempo pequeno, mas também há um pouco de acesso ou informação ou formação, alguma coisa a gente precisava conversar sobre isso. Por que esse espaço, que é tão raro e é tão precioso, não é tão ocupado quando se dá a oportunidade? Que não é muita oportunidade que se dão, né? Mas quando tem que ocupar. Então, não foi ocupado. Eu fiquei triste porque não foi ocupado. E quando, mesmo das colocações que foram colocadas, nem foram tão críticas. E, às vezes, algumas colocações eram em função da carreira do professor, que, naquele momento, eu, como assessora do currículo, não podia nem opinar, porque não era a questão. Então, em relação ao documento, a consulta pública não conseguiu atingir uma grande contribuição. Eu acho que a grande contribuição ficou mesmo pelo grupo de trabalho, né? Eu e a Débora acompanhamos mais todos os comentários, a gente acompanhou e a gente leu todos, deu retorno para todos os comentários, que foram poucos. Então, a gente precisa conversar com nossos pares e falar, olha, quando tiver consulta pública de um documento tão importante como esse, a gente precisa entrar e colocar, ler o documento, né, que está lá. Ainda era um documento ainda que estava numa primeira fase, que ainda não estava tão elaborado, e era a chance de colocar mais questões, né, trazer até a demanda, olha, precisa aqui, está faltando, né? São esses momentos que a gente não pode deixar passar. Porque está nessa gestão, não importa qual é a gestão, a gente tem um espaço pequeno, a gente tem que ir lá, porque é o espaço que se tem, né? Então, fica essa observação. Mas esse grupo foi bastante ativo e a gente conseguiu garantir algumas coisas que, embora não é assim, o currículo ainda ideal, mas ele é um currículo. E ele, ainda bem que ele não é ideal, porque um currículo muito ideal, ele se fecha, e nenhum currículo pode se fechar. Ele é apenas um momento, né? E aí as pessoas têm que olhar com ele como um embate, né? A gente propôs, mas ele é um embate. Vamos seguir. Aí a gente tem, né, esse grupo do GT, e a gente tem os assessores. Aí eu, a Débora Rosa, o Bruno Fischer, que é de dança, o Carlos Cater, que é de música, vocês conhecem o Carlos Cater? Ele tem um trabalho bem bonito de música, o professor Pascoal Ferrari na área de teatro, a Rosemarie Aparecida Santiago, nossa companheira de 10 anos nesse grupo de EJA, né, que trabalhamos juntos na alfabetização solidária, a gente viajava por vários estados na época que tinha esse programa. Então, ela foi nossa leitora crítica nesse material, o nosso grupo de estudo, e atualmente a gente está numa fase de implantação desse currículo. Então, no momento, temos 20 professores fazendo formação com todos os assessores e encontros. A gente está discutindo esse currículo também com os coordenadores e gestores da rede, que a gente achou importante também fazer esse debate com gestores e coordenadores da rede, para que eles sejam multiplicadores. E que o currículo não fique apenas num papel, que ele possa ser multiplicador, e que alguém não fale assim, né? Olha, isso está no currículo ou isso não está no currículo. É que o currículo é tão aberto que a gente tomou cuidado também, depois a gente vai apresentar para vocês, deixar um currículo bastante aberto, porque a gente não queria deixar uma camisa de força, porque não dá, em arte nenhum conhecimento pode ficar fechado. Ele tem algumas premissas, a gente procurou garantir alguns campos conceituais, mas era importante deixar que o professor, a partir do seu currículo
pessoal também pudesse criar e ser autor da sua aula, né? Ser autor do seu projeto pedagógico, didático. Então, essa foi nossa preocupação, de estabelecer algumas garantias dentro do currículo, porque, por um momento, o currículo ele pode ser um documento que fecha e estabelece algumas coisas, mas, por outro momento, né, por um outro lado, ele também garante algumas coisas. Ele garante que tenha as 4 linguagens, mais as 5 que as artes integradas. Ele garante que se fale sobre alguns conhecimentos, que dê algumas abordagens. Então, por um lado, ele pode fechar, mas, por outro lado, ele pode garantir. Então, nessa ótica que a gente procurou estabelecer. E é isso que a gente vai estar apresentando para vocês. Pode seguir. E aí, vamos lá? Isso. Aí eu convido aqui a minha amiga para fazer uma leitura de um trecho de Paulo Freire, que ela tem uma voz mais bonita que a minha. Faço cultura, faço isto. Certa vez, uma alfabetizanda nordestina discutia em seu círculo de cultura uma codificação que representava um homem que, trabalhando o barro, criava com as mãos um jarro. Discutia-se por meio da leitura de uma série de codificações que, no fundo, são representações da realidade concreta, o que é cultura. O conceito de cultura já havia sido apreendido pelo grupo por meio do esforço da compreensão que caracteriza a leitura do mundo e ou da palavra. Na sua experiência anterior, cuja memória ela guardava no seu corpo, sua compreensão do processo em que o homem, trabalhando o barro, criava o jarro, compreensão gestada sensorialmente, lhe dizia que fazer o jarro era uma forma de trabalho com que concretamente se sustentava. Assim como o jarro era apenas o objeto, produto do trabalho que, vendido, viabilizava sua vida e a de sua família. Agora, ultrapassando a experiência sensorial, indo mais além dela, dava um passo fundamental. Alcançava a capacidade de generalizar que caracteriza a experiência escolar. Criar o jarro como trabalho transformador sobre o barro não era apenas a forma de sobreviver, mas também de fazer cultura, de fazer arte. Foi por isso que, relendo sua leitura anterior do mundo e dos quereres do mundo, dos quefazeres do mundo, aquela alfabetizanda nordestina disse segura e orgulhosa: faço cultura, faço isto. Não podia deixar de trazer Paulo Freire, né, num documento como esse, esse relato desse educador fantástico. Ele abre o documento, né, na parte de artes, e essa ideia, eu acho que isso está dentro da nossa intenção enquanto proponentes, né, e assim, oportunistas. Nós tivemos a oportunidade, né? Somos oportunistas porque tivemos a oportunidade de estar nesse GT e fazer esse documento, construir esse documento, de pensar que fosse um material, uma referência para os educadores construir percursos, né, poéticos, estéticos, artísticos, educativos, para que os professores pudessem propor para os seus educandos, né, situações de aprendizagem onde eles percebessem que eles fazem isso. Eles fazem cultura, fazemos cultura, somos seres culturais, somos seres estéticos, somos seres de linguagem. Então, fazemos isso, somos isso, né? Então, não era uma coisa que a arte está fora, que está longe, mas que está próxima. Essa é a ideia que permeia esse documento. E se quiser comentar e trazer o vídeo. Aí precisaria... A gente não vai fazer uma coisa muito linear. Que eu vou apresentar é só um pedacinho de uma... lá no CIEJA a gente chama de rodadas, né? As turmas elas passam por períodos divididos 3 períodos em cada semestre por áreas de conhecimento diferentes. Então, eles não têm todas as disciplinas ao mesmo tempo. Eles passam por uma rodada de linguagens e códigos, que é onde está a arte, por rodada de ciências humanas e rodada de ciências matemáticas. Então, o que a gente vai mostrar é um pedacinho
de uma dessas rodadas, né, de uma parte desse trabalho na arte, que a gente estava trabalhando cultura, identidade, memória. É uma turma de módulo 3, que no CIEJA corresponde ao que seria a etapa... Eu acho que é interdisciplinar, Célia, de quinto a sétimo ano, mais ou menos. Né? Isso. Então, é uma turma... Essas turmas que eu trabalhei são alunos do noturno, porque o CIEJA atende o dia todo, né? Essa é uma das diferenças. E é uma turma em que a maioria, mais de 90%, é nordestina. E quando a gente começou a trabalhar a cultura, eu comecei a mostrar algumas coisas, e aí os próprios alunos foram manifestando um interesse específico por algumas práticas, né, que eles tinham da infância, que eles tinham na sua memória. E aí o vídeo ele foi produzido para um sarau, porque nós sempre encerramos as nossas rodadas com um sarau. E ele era para mostrar um pouco, então ele não tem, quase não tem texto, ele não tem um áudio, o áudio é só uma música, e as imagens deles produzindo, deles trabalhando, né? Então ele era para compor o sarau, que aí no sarau tem os textos, tem poemas, tem músicas, aí a coisa vai se complementando. Dá para baixar a luz aqui, será? Para ver melhor o vídeo? Dá? Tá.
do fazer, né? Então, eu trouxe mesmo para levantar questões, né? Para que a gente possa pensar
Que público é esse, né? Quem é o aluno da EJA, né? Que tá com a gente ali na sala, né? E como que a gente propõe e, ao mesmo tempo, dependendo do retorno que a gente tem, às vezes o trabalho pode ir para um outro caminho. E o cuidado de não deixar de trabalhar os conceitos, as coisas que a gente está se propondo a fazer, mas de respeitar, né, essa pessoa, a sua experiência de vida, a sua história, né? Então é isso. Aí agora a Solange vai acrescentar, falar mais coisas, aí depois a gente vai tentar debater. Eu estou rindo que ela falou que falta 10 minutos. Eu falei, mas nem comecei ainda. Comecei. Nessa nossa vida, né? Bom, a ideia é convidar vocês para fazer uma dinâmica, assim, uma vivência dinâmica, não sei se é essa palavra, mas uma performance, né? Vamos trabalhar com o corpo, né? Minha formação é em artes visuais, mas eu tenho aprendido muito com o Pascoal, com o Bruno Fischer, a movimentar o corpo também, que eles são de teatro e dança. Então, eu queria convidar vocês para vir todo mundo aqui no palco, para a gente fazer uma movimentação. Vamos lá? Largar tudo aí e vir aqui? Mostrar a Mariana lá. Não sei. A gente tem 10 minutos para terminar. Nossa, mas como que passou? Eu achei que esse formato de quebrar bom. 10 minutos fora essa dinâmica? Fora 10 minutos. Com isso aqui? É. Ou sem isso aqui? Com. Ah, para. Procura pegar diferentes. Vamos tentar fazer assim, um círculo mais fechado. Assim. Não é um círculo, é um bolo. Vamos chegando aqui. Vamos chegando mais pertinho. É um círculo? É. Pode ser um círculo. Todo mundo tem? Mas vamos juntar um pouquinho mais, fazendo uma forma circular, mas juntando. Vamos chegar mais pertinho. A ideia é que a gente ande pelo espaço, lendo todo mundo ao mesmo tempo, essas palavras, esse texto, e quando você acabar, você entrega para quem você quiser ao seu lado, pega o texto que ele tiver, ou se ele não terminou, você pega de quem terminou, porque às vezes o texto é mais grande do que o outro, e aí a gente vai fazer esse movimento mais ou menos umas 3 vezes, dependendo do tempo, né? Se você fizer 3 vezes, aí a gente combina de deixar aqui em cima da mesa e voltar lá para o seu lugar, porque daí já tem uma fala que a gente vai fazer aqui no final, porque eu Pode levar na lembrança? tudo isso, vamos fazer devagar, no nosso tempo. E ainda finalizar e ainda falar do currículo, vamos tentar, né? A transmissão precisa do microfone. Deu para entender? Tá ligado? Ah, mas deu para entender, não deu? Segura só para a transição. Ah, tá. Não, mas essa é a ideia. Não, essa é a ideia. Daí eu não vou ficar falando durante. Cada um no seu tempo vai ler de 2 em 3, como se sentir mais confortável. Se você pegou 2 textos grandes, já deu conta. Terminou de ler, passou para o colega, desce e vai para o seu cantinho, tá bom? E aí a gente vai continuar conversando. E andando, tá bom? Vamos começar?
Vamos lá. Pra cá, pra lá. Onde você quiser. Vamos andando, né? Passando perto. Pode começar ali também. A gente pensa que é livre, mas a gente sempre fez Era um diálogo com uma pessoa. Minhas cores são fortes, expressadas Depois por aqui, amor. Obrigada. Qual foi essa dinâmica? Eu não tenho como falar aqui. Não, pode falar nesse mesmo, só botar. Eu vou colocar aqui. Eu vou Tem mais exame, quer usar? Onde tem aqui que aparece todos os Aqui, lugares? ó. Aqui, ó. Aí tem que correr aqui. Eu vou fazer o contrário. Aqui no modo de apresentação. Bom, o que ficou dessa experiência? Vocês conseguiram ouvir o do outro ou ouviram mais o que você estava lendo? Como que foi essa experiência? Qual foi essa sensação? Já é um movimento, né? Oi? Outros não. E tem momento que você estava lendo, mas não estava te ouvindo? Você estava lendo, mas não estava te ouvindo, né? Foi um exercício para a gente pensar o que é um currículo pessoal, o que é um currículo oficial, né? São palavras. Quem constrói traz um pouco também os oportunistas na hora de construir um documento, traz também o seu repertório. Na hora que a gente constrói um texto, na hora que a gente constrói um livro, na hora que a gente constrói uma proposta curricular, uma BNCC, a gente vai se colocar. Não é assim que a gente faz? E pode gerar isso para o outro uma torre de papel. Aqui a gente fez uma torre de papel do Ciro, né, do Cildo Meirelles.
que ele traz essa imagem. Eu adoro essa obra, tá? Até acho que em exposição, não fui na exposição dele ainda, mas eu acho essa obra bem interessante, que vocês conhecem, são vários rádios ligados todos ao mesmo tempo, cada um numa sintonia. Conhece essa obra? É bem interessante, quem quiser... Acho que alguém já foi na exposição? Está lá essa obra? Essa não está? Ai, que pena, que eu estava louca para ver essa obra, eu nunca tive a oportunidade de ver ela pessoalmente. Então, quando você entra numa sala e vê, né, o que aconteceu aqui, a gente estava num espaço, andando, e às vezes você compartilhava com o outro, né, e aí esse outro tinha a chance de ouvir aquelas palavras. Esse compartilhamento é um repertório que vem do outro, você acolhe ou não, você pode estar lendo e não estar absorvendo aquilo. Como que é chegar um material assim, um documento até você? Como é que a gente propõe um currículo? Então, eu acho, no tempo que a gente tem aqui curtinho, eu deixo esse material para vocês, a gente não vai dar tempo de a gente apresentar todo o processo de como foi o currículo, mas eu trago essa ideia. O que nos compõe? O que nos toca, o que nos afeta, o que nos move? Sintonias ou vozes de Babel? Muitas vezes, muitos documentos, a gente, até a Regiane citou os PCNs, muita gente nunca leu os PCNs, muitos professores ainda não leram os PCNs, e chegou agora a BNCC. Né? E como é que a gente, e tem o currículo da cidade, como é que a gente vai lidar com tudo isso sem esquecer quem somos? Qual é o nosso currículo? Qual é a nossa história? Quem são nossos educandos? Quem nos nutre? Quais são as palavras que nos tocam? Que vozes escutamos? Né? Como circulamos e andamos nesse mundo e escutamos vozes e encontramos palavras. Então, eu quis fazer esse movimento, mais do que a gente ficar aqui apresentando slides nesse tempo curto que a gente tem, mas para a gente pensar sobre isso. E na hora que a gente construiu o currículo, volta um pouquinho mais para frente. Só bem cartesiana, aquelas que não seguem nenhuma... Olha. Calma. O currículo tem a ver com conhecimento e com a formação docente. Né? Tem um currículo que ele está dentro de um contexto, dentro de interesses, tem uma questão política, tem uma questão de oportunidade de quem está lá, de quem põe a sua opinião. Tem um conhecimento que está dentro daquele currículo, que Edgar Morin coloca no conhecimento pertinente, que eu acho bem interessante, o conhecimento complexo, a formação docente, que é você, professor, e aquilo que é o seu currículo pessoal. E tudo isso vai parar depois de um quadro. E você olha para esse quadro e começa a ler essas palavras. E aí você fala, que trem é esse? Né? O que isso quer dizer? O que isso me representa? Quando eu olho lá materialidade, quando eu olho lá mundo do trabalho, esses são campos conceituais que o GT pensou em colocar. Né? E aí quando a gente pensa corpo e identidade, tem um campo conceitual de corpo e identidade, que essa aqui brigou, porque ela estava lá nesse grupo, ela é uma das oportunistas. Então, isso é uma questão de construir o currículo, né? São as pessoas que estão ali, têm a chance de estar naquele grupo, de construir, e aquilo vai depois para outros grupos, e com que ressonância isso tem? Como é que isso conversa com as coisas que estão aí lá dentro daquela pessoa, que está lá com aquelas outras pessoas trabalhando? Que rede se forma a partir desses documentos? E que documentos só viram documentos, nunca saem dos documentos, não viram ações? Então, mais do que discutir, às vezes eu penso assim, se esse documento é bom ou é ruim, às vezes ele é tão bom e ele passa desapercebido. Às vezes ele é tão ruim e ele passa desapercebido também. Às vezes ele é ruim e ele é percebido, é imposto. Às vezes ele é bom e ele não é colocado. Paulo Freire trouxe tantas ideias bacanas. Você acha que tocou todos os educadores? Eu acho que Paulo Freire ainda falta tocar tanta gente. Eu acho que se Paulo Freire estivesse na escola como acusa dele estar na escola, a escola estaria bem melhor. Né? Então, a gente precisa, está faltando tanto Paulo Freire na escola, e acuso que tem tanto Paulo Freire na escola, né? Tem uma perseguição de Paulo Freire, mas ele nem entrou na escola tanto assim, precisava de mais Paulo Freire, precisa de mais. Então, a gente precisa pensar, né? É importante discutir.
os currículos, analisar os contextos históricos que a Regiane trouxe, essa aula maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito, faz parte da minha história, né, de pesquisar e de ler os livros, da minha formação, do meu currículo pessoal. Então, essas vozes, essas palavras que a gente vai encontrando, e algumas a gente presta atenção e ouve, outras a gente não ouve, porque também não nos afeta. E por que nos afeta? Eu acho que pensar o currículo, a BNCC é isso. Por que ela nos afeta? Porque não nos afeta, né? E o que nós constrói? E, para terminar, que eu tenho que terminar rapidinho, né? A ideia, né, que as linguagens artísticas, elas nascem, se transformam a partir do pensamento, de experiências, sentimentos. Essas esculturas que eu trouxe é de um artista, o João Borges, ele é de Teresina, eu acho tão bonita a obra dele, tão poética. Pode passar mais um pouquinho. E a gente, pode passar mais um pouquinho? Isso, aí. Não há uma verdade, porque verdades são históricas, contingentes, perspectivas. Mais uma? Isso. Essa imagem é interessante, né? Esse rapaz aí nessa imagem do Norman Rockwell, cada namorada que ele arruma, ele risca e tatua, faz uma outra tatuagem, né? Eu acho que a história é um pouco isso, né? Os documentos. Às vezes, gestão que vem, traz uma proposta e vem, e isso entra na escola, e a pele da escola, ela fica marcada. Você nunca consegue apagar o que aconteceu na escola antes. Eu acho que é um pouco isso, né? Vem o nome de uma nova namorada, mas ali ainda fica ali marcado. Então, acho que os currículos têm a ver um pouco isso. Hoje, agora, a gente está discutindo a BNCC, mas a gente discutiu um tempo atrás os PCNs, e essas marcas são importantes, fazem parte da pele dessa pessoa, fazem parte da pele dessa história. A gente não pode esquecer essa história, a gente tem que lembrar para compreender. Mais um. E não existe uma verdade, existem caminhos possíveis, né? O próprio sujeito... É esse aqui que você falou. Não, outro. Não, pode passar mais um? Isso. Não, lá, aquele lá. Aquele mesmo? Isso. O próprio sujeito de conhecimento tem uma história. A relação do sujeito com o objeto, ou mais claramente, a própria verdade, tem uma história. Então, tudo tem uma história e tudo é pontual, contextual. Então, assim, é essa história, esse distanciamento da história com o tempo que vai dizer, olha, isso deu algum resultado, que ressonância isso deu sobre a educação brasileira em arte. Mais um? Ou mais um. Então, o conhecimento é sempre uma perspectiva de olhar. Então, esses currículos que a gente chega hoje, o currículo da cidade, a BNCC, é uma perspectiva. Às vezes, ela precisa ser olhada sobre a sua perspectiva. Você precisa olhar com esse olhar crítico. E você precisa participar o tempo todo e dizer, olha, eu concordo, não concordo. E aí, uma coisa é qualificar a sua crítica. Porque muita gente está olhando para o currículo da cidade dizendo assim, foi feito nessa gestão, então não presta. E não é assim, porque ele não foi feito pelo esse gestor, foi feito por essas pessoas. Mais do que os assessores, que são os técnicos, mas pelos educadores que estavam em sala de aula naquele momento e conheciam a sala de aula. Então, a gente precisa qualificar a crítica, mas a crítica precisa acontecer, o embate também. Pode passar mais um? Mais um? E talvez a gente pode só concordar que a arte existe porque a vida não basta, e o papel do professor é fazer o convite, né? Fazer convite, não um professor que dê aula, aquela ideia da aula pronta, mas propor percursos poéticos, estéticos, artísticos, educativos. Então, quando você sai de casa, eu brinco nas formações, você não vai ser mais aquele falar assim, eu vou dar aula. Não, você vai dizer, eu vou propor percursos estéticos, artísticos, educativos, criativos para os meus educandos. Né? Ficou até mais chique, porque é muito mais complexo do que apenas você dar uma aula, porque envolve tantos processos, tantas coisas, tantas dimensões, né? A questão cultural, a questão estésica, a estesia. Então, são muitas coisas que a gente propõe nesse momento, olhar para esses documentos e pensar, sobretudo, nas palavras que tocam você e nesse currículo pessoal. Então, é isso. Obrigada. Microfone aberto para questões. Bom dia, meu nome é Aline,
Eu comecei a dar aula, eu tinha 21, eu estou com 24, então assim, faz pouco tempo. Na verdade, eu queria um conselho de vocês como educadoras. Eu vejo que eu saindo da faculdade, eu saí com muitos sonhos e muitas vontades de realizar. Só que quando eu chego na escola, vão se colocando diversas barreiras de professora, você não pode trabalhar com tinta hoje porque estão reclamando. Professora, você não pode fazer isso. E isso está me causando uma grande frustração, porque eu quero fazer mudança na vida dos meus alunos. Eu não quero ser só mais uma. E isso é cada dia mais uma frustração, e eu até comecei a pensar assim, talvez procurar outro campo de trabalho, mas eu tenho a consciência que eu amo estar dentro de sala de aula, e eu amo estar com os meus alunos, e saber assim, que eu estou fazendo uma mudança na vida deles. Mas essas barreiras, essas dificuldades vão me desgastando como profissional, e é um desgaste mental. Porque você chega, você não pode trabalhar com isso porque alguém reclamou. Você vai dar teatro e aí o outro professor vai lá, reclama por causa da música, ou reclama porque você está fazendo uma coisa que ele não acha. Ou você vai tocar num tema, por exemplo, como eu estou trabalhando com a consciência negra, e eu toquei num assunto, e aí o professor falou assim, mas você está mostrando uma outra visão do que eu não estou mostrando em sala de aula. Então, assim, eu queria um conselho como de educadores para uma pessoa que está se formando. Eu passei por isso, porque no primeiro semestre da universidade eu já comecei a lecionar. Eu acho que tem que ter uma força e você tem que ter uma certeza. Você tem que ter uma certeza que você sabe o que você está fazendo. E ter uma certeza que, assim, as pessoas, elas tiveram uma formação que influencia a opinião delas, e você vai ter que lutar por esse espaço. E que não vai ser fácil. E você vai ter que ir fazendo, e argumentando, e mostrando a segurança. E com o tempo as pessoas vão percebendo que o seu trabalho é muito sério, e elas começam a respeitar. Algumas pessoas nunca vão respeitar, e você vai continuar fazendo. Porque isso a gente vai encontrar sempre. E eu encontro até hoje. Ainda a gente encontra. A gente vai encontrar sempre. Né? Então não é só no início da carreira. Ser professor é ser militante sempre. Eu queria completar o que a Solange está falando. Ainda ontem, e eu já estou no CIE há 20 anos, eu estou brigando por espaço. Eu tinha a apresentação da rádio e atrasou um pouquinho, e eu já estava escutando o que eu não queria, né? Mas falei talvez o que não devesse, mas seja briguenta, você tem que bancar o que você está fazendo, brigue por isso. Eu acho que no nosso caso, de professor de arte, se a gente não for briguento, teimoso, persistente, a escola, a realidade da escola é muito massacrante, ela engole a gente. O CIEJA é diferente nesse sentido. É um espaço organizado de outra forma, tem muito mais espaço para a gente trabalhar no CIEJA. Mas antes de ir para o CIEJA, trabalhei 15 anos na escola, nas EMEFs, eu sei como é que é. Né? Então, tem que ser briguento, tem que enfrentar e bancar, e lógico que você vai argumentar, e tentar persistir no trabalho coletivo, no diálogo na escola. Porque se não tiver diálogo entre nós, né, que somos educadores, como é que faz o aluno, né? E, por favor, não desista. Por favor, não desista. Não. Vou aproveitar também, né, porque essas angústias que você está relatando é o que virou, por exemplo, a dissertação que eu defendi aqui nessa casa, né? Enfim, eu acho que, só reforçando o que as meninas já falaram, qualifique a sua resistência, continue estudando, né? Por exemplo, dentro da dissertação, eu cheguei numa conclusão que eu sou, não é que é ser contra, né? Ser contra é muito simplista, mas eu me oponho ao paradigma técnico linear, que é o que permeia, por exemplo, a BNCC e o nosso currículo, porque ele decorre da BNCC, mas mesmo assim eu estava lá, né? Sim. Enfim, na formação do GT, justamente para acabar um espaço para as artes, para o CIEJA, que é onde eu estou atualmente, para as artes cênicas, para o corpo. Então, a gente vai ter que conhecer isso daqui muito bem para dizer que você está amparada legalmente, porque por mais que eu, por exemplo, eu me oponha a um currículo linear, como é a BNCC,
Eu faço questão de conhecê-lo bem, e quando eu tive a oportunidade de fazer parte da formação dele, eu fui lá para dizer que eu estou amparada. Então, olha, você está dizendo que eu não posso, mas eu posso. Está aqui. Né? Você está dizendo que isso não existe, mas não existe, mas isto existe, está aqui. Né? E nós, professores, principalmente os professores de artes das linguagens menos esperadas na escola, os professores de música, de artes cênicas, de dança, precisam marcar o espaço dessas linguagens que operam no outro sistema de funcionamento, né? E quando eu ouço, por exemplo, a fala da professora Rejane, né, que foi minha professora aqui na pós e foi parte da minha banca de qualificação e de defesa, eu percebo, né, e o que eu vejo todos os dias, né, todas essas concepções do passado, né, da pedagogia tecnicista, escola logista, elas estão todas misturadas no momento presente como crenças. Né, e desmontar uma crença é algo muito difícil. Então, prepare-se para abrigar a tua vida inteira, que é o que ainda estamos fazendo. Né? Só para fechar essa fala, a professora Márcia Trazacapa, de dança na Unicamp, ela relatou, por exemplo, para a gente uma situação muito difícil com doutorandos de medicina. Né? Assim, uma coisa assim que beira desrespeito mesmo. Né? Enfim, então eu fiquei pensando, nossa, se a Márcia Trazacapa passa por isso... eu acho que não vai acabar tão cedo. É um acalanto até saber que o outro, né, passa, que a gente também passa, e assim. E isso que a Flávia coloca é muito importante, que ela estava lá no grupo, ela falava assim, mas isso era importante, porque ela não concordava com aquele momento histórico, gestão, mas ela estava lá e ela garantiu, ela, a Célia, a Débora comigo, assim, as pessoas que estavam ali garantiam, assim, dentro do que era colocado, garantiram algumas coisas. Então, é importante, principalmente quando você não concorda com o grupo, aí que você tem que estar lá, porque é aí que você tem que garantir. Né? Eu fiquei muito feliz em fazer parte disso, porque talvez eu teria desistido se não fosse assim, né? Porque o grupo era bacana, bem comprometido, né, Débora? E eu sou muito grata por essa experiência, essa história. Que tinha experiência em vivência em EJA, eu fiz assim, né? Porque geralmente... E EJA é uma coisa que tanto eu como o professor Pascoal, a gente viveu isso durante 10 anos da nossa vida e era uma coisa muito cara para nós. E foi um presente, foi muito bacana. Mais duas perguntas. Bom dia, eu sou Fabrícia, sou professora no Fundamental 1 da Prefeitura de São Bernardo, de Artes. Minhas linguagens específicas são teatro e artes visuais, na minha formação e como artista também. Eu queria fazer uma pergunta mais específica do EJA. Como que está sendo trabalhada as artes do corpo e a musicalização dentro do ensino do EJA, dentro desses projetos? Queria saber mais profundamente no caso dessas duas linguagens. No caso da implantação do currículo? Não, ela está perguntando, acho que na EJA, na sala de aula, como é que isso está, né? Isso, na sala de aula. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o que vinha sendo feito, eu acho que a Célia pode responder melhor. O que a gente está colocando, né, de implantação, a partir do currículo, a gente garantiu no currículo a área. Quem esteve assessorando foi o professor Carlos Cáter, que tem um trabalho super bonito, bem voltado para a questão da música na escola, e também com a formação dos professores nos encontros, ele esteve presente em vários encontros. Então, há uma preocupação, a partir do currículo, de garantir todas as linguagens em sala de aula e cada linguagem, pensando também dos seus conceitos, vamos dizer assim, pertinente no sentido desse contexto. Né? Agora, o que vem acontecendo de fato é uma questão ainda a ser transformada. Aí a Célia pode falar mais da realidade. Aí você vai depender muito da formação do professor. E não tem muito jeito isso. A maioria dos professores ainda é formada em artes visuais, né? Então acaba pendendo, mas a gente não pode ficar só nas artes visuais. Então, por exemplo, nesses anos todos eu me aventurei para o teatro, para a dança, para as outras linguagens, para a música. Mas assim, a EJA tem uma vantagem que a gente aprende muito com os próprios alunos, né? Então, eu sempre me coloco dessa forma, né? E isso tem ajudado.
Tem até aquela prática que está lá no currículo, que é com a música Domingo no Parque, que engloba que foi várias, ela que escreveu. Várias linguagens, né? Você parte da canção, parte da música, e ali você vai ampliando, que é o que a gente, como polivalente, consegue fazer, né? A ideia é a gente superar a questão da polivalência, mas esse é um problema, né, Regina? A gente tem uns debates. De artes em área, né? Porque a gente sabe que o professor tem várias formações, mas o mercado de atuação de trabalho dele exige que ele trabalhe com várias linguagens. A gente pensa que pela mediação cultural ou pela orientação, né, porque é direito do estudante, né, do educando, ter a experiência em contato com todas as linguagens e culturas. E como que se faz isso? É sempre um dilema, e isso é uma questão a ser resolvida de formação. Uma formação inicial e uma formação continuada. Há um entrave entre a formação inicial. Eu trabalhei 24 anos na formação inicial, e hoje eu estou trabalhando mais com projetos de formação continuada, mas isso ainda é uma coisa muito mal resolvida. No meio do caminho tem um professor para se virar. As universidades especializam, mas na educação básica a gente faz valente, né? Porque o Estado... Não, é assim, infelizmente, o que eu acho que pode melhorar os programas de formação, as políticas de formação continuada, que precisam acontecer de maneira mais estruturadas. A gente não tem, no momento, muitas políticas acontecendo de maneira mais estruturada. A gente tem aqui, com a implantação do currículo, está acontecendo algumas ações com um grupo que será multiplicador. Mas a gente pensar numa política nacional de formação continuada do professor, a gente está muito aquém, né? A gente precisa, urgente, dessa formação do professor, essa atenção. Sim, mas é bem complexo. A gente vai ficar no universo de trabalhar em cima de uma nuvem e colocando o professor numa situação angustiante, a qual vai tentar trabalhar numa linguagem que ele não tem conhecimento e ele vai ensinar de forma errada para a criança. E a gente, como professor e pesquisador, a gente tem que ter a obrigação de velar pela verdade dentro do ensino. Sim. A gente tem que começar a... Eu compartilho dessa luta, eu não defendo a polivalência, eu defendo que tenham todas as linguagens em sala de aula, mas veja bem, ninguém quer ser professor nem de uma linguagem, a gente tem uma falta de professor de todas as áreas, isso é uma crise de professor, né? De todas as áreas, inclusive matemática, então a gente no momento sofre. Não, a gente não coloca, não. Então a gente vai encerrar, tá? Peraí, só vou responder aqui. Sim. É muito injusto essa situação, eu concordo com você. Sobre essa situação da EJA, é Fabrícia seu nome, né? Então, enfim, tem essa questão, né? Somos polivalentes na escola básica, temos uma formação específica. Eu ainda fiz educação artística, né? O professor Janete está aí, né? Me formei na FAMOSP. Ainda era uma formação que tinha um ano de polivalência, mas enfim. Então, o modelo da universidade da educação básica, eles não combinam. E nas costas de quem fica esse desafio é no nosso, como você já bem mencionou. Então, mas como não dá para esperar o dia, né, que eles vão valorizar o ensino de artes, que vão, enfim, né, abrir uma área de conhecimento independente só de artes, porque a gente está dentro de linguagens e códigos, por exemplo, dentro da carga horária dos CIEJAS, né, mas arte é uma área em si. Então, como é uma coisa que a gente resolve, isso é muito específico de EJA, né, Célia? A gente também tem um tempo de aula muito escasso, que também é um indicador da desvalorização desse conhecimento, desse ensino. Então, o que nós fazemos? Né? Eu, pelo menos, faço, quando conversei com a Célia durante os GTs, eu percebi que é muito parecido. Né? A gente quebrou essas paredes das linguagens, inclusive, para a gente foi muito difícil separar
esses conhecimentos em quadros, né? Então, a Solange falava, mas precisamos fazer os quadros. Aí a gente falava, nós não queremos quadros, a gente não queria. Aí vinha a Franciane, que era a nossa assessora do DIEJA na rede, mas a rede quer os quadros, não pode ser sem quadros. Porque a delícia você está de acordo com os quadros. São as demandas. E esta briga, ela era reflexo justamente dessa disjunção, né? Então, não é quadro, a gente tem que fazer uma espiral. A gente queria fazer, a gente queria fazer espiral. Mas como é que o professor ele ia olhar para aquilo? Porque quem estava no contexto, né, didaticamente, né, quem estava no contexto do GT estava ali, a gente estava viajando, adorando a ideia. Mas o motivo, lembra, é por causa da licitação, né? Existia um formato que foi licitado e tinha que encaixar, né? Encaixotar. Existem limites. Mas a gente garantiu algumas coisas. E uma das coisas que é interessante desse currículo específico é um campo chamado Artes Integradas, que eu acho que não surgiria, eu não lembro agora se tem no currículo de ensino regular, mas de qualquer maneira, para a EJA especificamente, já que a tua pergunta foi específica de EJA, é algo assim que é muito... É bem peculiar das modalidades de EJA, porque a gente precisa também lidar com outras demandas, como a alfabetização, por mais que a gente não seja alfabetizador. Enfim, então a gente quebra as paredes das linguagens, trabalha vários conhecimentos por projetos, que é uma maneira de, eu não sei se de superar, mas com certeza de lidar com esse desafio, né? Então, eu acho que fica até como um conselho que funciona. Eu acho que são frentes de lutas que têm que caminhar juntas. A gente não pode abandonar algumas lutas que são importantes. Sim, tem muita coisa mal resolvida na formação inicial, na formação continuada, mas a gente não pode parar, porque os alunos estão ali e a coisa precisa acontecer. É o que a Flávia colocou, está super... A gente passa por e a gente faz o melhor. Tem mais uma pergunta, né? E a última pergunta. Tá. Então, no fim, nem é uma pergunta, é porque eu está reverberando ainda em mim a colocação da professora, é que a necessidade da busca dos pares, eu acho que ela foi embora. Desculpa. Que eu me percebo, quanto professora também da prefeitura, a qual exonerei da Prefeitura de São Paulo para assumir outra prefeitura esse mês, é que a busca dos pares é que nos fortalece na escola, como em qualquer outro lugar, né? Porque senão essa fragilidade nos adoece. Então eu penso que essa demanda nos fragiliza mesmo, né? E eu tô mais, acredito que compartilhando com você da minha experiência, que na busca dos pares é que eu me fortaleci na escola, daquele que você convida para ir ao teatro e ele se deslumbra com aquilo e que acaba sendo seu parceiro nisso, né? E isso está em outras áreas que às vezes a gente fala também da nossa formação também, quanto aos preconceitos, de que os pares vêm de todas as áreas, né? E depois ele também comentou a respeito, que também está reverberando ainda, a respeito de como na decoração. E eu sou das artes visuais, venho das artes visuais, e eu tenho essa angústia que rondou nessa conversa sobre como nos qualificar para as outras linguagens. E eu penso que é em nos fortalecer com as referências que nos asseguram, né? Eu trabalho com música, com todas as minhas questões, mas aí quem é que me baseia nisso? Eu estou no ouvido pensante, é isso que eu posso compartilhar, em aprendermos juntos sobre músicas, além das que eles ouvem e as outras que nós também talvez não ouvimos ainda e que vamos ouvir juntos e vamos buscar essas especificidades. Estou fazendo percussão com uma maior dificuldade para ver se eu melhoro nisso. E eu acho que é o que a professora falou, nessa história da arte educação, que, aliás, o teu material da Rede Fora é sempre a minha base, que é
de ver que a nossa deficiência é uma deficiência e está na nossa formação, né? Essa formação de acordo para a nossa necessidade, que aí é responsabilidade nossa mesmo buscar isso. Então, quando você fala na decoração, também eu fico, eu não vou, a professora, ela foi minha professora, ela falava, não sejam decoradores. Mas eu venho, a minha primeira formação é em design de interiores. A questão do ambiente, a questão da estrutura visual daquele ambiente, a meninada curte, os adultos curtem, fazer parte, talvez seja em nós, tirarmos, que não é a decoração indiferente, né? Ela vai estar ali como registro das suas produções. Mas só a questão da decoração. Também não entendi que eu seja contra no som. Sou a favor? Mas não é tem até um comediante que ele fala assim da síndrome do EVA, ele tem professor. Eu uso papelão. Antes era o papel crepom, era pior. Eu pego o lixo de casa para tornar essa decoração real. Esse cara que então, não é professor. Eu não sou contra essa decoração, eu sou a favor dela, mas a favor de continuamente ser decoração. E fazer parte do todo o contexto. Sim. A questão estereotipada, né? A datada e estereotipada que incomoda, como ela colocou, a Regina colocou historicamente, está colada ainda, está na tatuagem ainda. Riscou, mas está na tatuagem ainda, né? Vai fechar. Não só como momento da decoração. Isso tomou um tempo pedagógico muito precioso, né? Eu criei uma pedagogia própria, que é a pedagogia do suor. Essa é boa. Acho justíssimo, meu amigo. A gente sobrevive como pode. Ah lá, né? Sobrevivência, né? A gente tem que aprender a sobreviver. A resistência. Para fechar, que a gente já está assim, no desespero da hora, eu posso contar uma história? Só para fechar? Um dia, um grande mestre foi convidado para ir numa localidade, porque as pessoas admiravam muito e fizeram uma conferência, e todo mundo numa data marcada no local, todo mundo foi lá para ouvir o grande mestre. E o mestre chegou com seus vários livros, né, e colocou sobre a mesa e falou, antes de falar sobre... E todo mundo queria... A palestra dele era o que é o conhecimento, né? E ele chegou, vou falar sobre o conhecimento. E antes de explicar o que era o conhecimento, ele perguntou, vocês sabem o que é o conhecimento? E aí todo mundo humildemente, não! Então, se vocês não sabem nada, eu não tenho nada a dizer sobre o conhecimento. E pegou as coisas dele e foi embora. Ninguém entendeu nada, ficaram todo mundo angustiado. Como assim? Mas uma pessoa falou, o mestre ele sempre tem algo a ensinar. Mesmo quando ele não ensina nada, ele ensina alguma coisa. Alguma coisa tem a ver nessa atitude. Aí, depois de um tempo, foram lá e convenceram o mestre a voltar a fazer a palestra, porque eles queriam aprender com o mestre. Data marcada, todo mundo bonitinho lá. Esperando, ele chegou com seus livros e falou, antes de começar a minha fala, preciso fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é conhecimento? Aí eles tinham combinado, eles falaram, sim, se vocês já sabem, eu não tenho mais nada a ensinar. E foi embora. Aí eles ficaram incomodados de novo, e aí um falou, não, mas tem ensinamento, que o mestre, mesmo quando ele não ensina nada, ele ensina alguma coisa. Depois de um tempo, foram lá, e foram convencer o mestre voltou. Aí ele voltou, todo mundo lá no mesmo dia, todo mundo prestando atenção. Antes de começar a minha fala, tem uma pergunta a fazer. Vocês sabem o que é conhecimento? E eles tinham combinado. Metade falou sim, metade falou não. Se metade sabe, metade não sabe, quem sabe ensina para quem não sabe e eu não sou necessário. E foi embora. Palmas para a professora. Muito obrigada. Então,
a gente siga assim, aprendendo um com o outro, aprendendo com as palavras que a gente escuta, ou que nos tocam, e segue. E antes de encerrarmos, eu queria já convidá-los e convidá-las para comparecerem a partir das 14 horas para a mesa do período da tarde, que vai falar sobre ensino fundamental e ensino médio no currículo paulista. Agradecemos a professora Solange, a professora Célia e a professora Flávia, a quem peço uma salva de palmas novamente. E assim encerramos os trabalhos dessa manhã, desejando um bom almoço a todos e a todas, informando que a cantina aqui do Instituto de Arte, que fica lá no térreo, está funcionando e serve almoço. E além da cantina, há restaurantes nas imediações, como na estação do metrô. E, como eu disse, retornaremos às 14 horas. Muito obrigado. Obrigado por ficar até o fim, gente, que a gente passou bastante do tempo. Desculpa.